Eis a bela vista do Banhado, cartão postal de São José dos Campos, local privilegiado e também ponto de partida da fundação da aldeia de São José, lá no século XVII. A igreja matriz também remonta ao passado da cidade, uma das provas, segundo historiadores, de que São José teria começado ali. Esse mapa, datado do século XVII, já mostra a localização da matriz no entorno do Banhado. Tanto o Banhado como a igreja são retratos da origem da cidade, origem que guarda muitos casos curiosos e também alguns pontos de interrogação. A história de São José dos Campos, presente no livro de A.G. Júnior, relata que foi o padre Anchieta o fundador da cidade. A obra foi vencedora de um concurso realizado no ano de 1977, que tinha como objetivo relatar as origens do surgimento de São José. O concurso foi criado por um decreto municipal e a finalidade era oficializar a história da cidade. Sendo assim, para fins legais, Anchieta é o patrono de São José. Entretanto, a origem de São José vem sendo questionada por um grupo de historiadores e estudantes da Univap, Universidade do Vale do Paraíba. Eles pesquisaram uma série de materiais e documentos em busca de provas sobre a participação de Anchieta na fundação da cidade. Para encontrar possíveis respostas, os pesquisadores exploraram a fundo a vida do jesuíta. Os estagiários iniciais já tinham ido em vários arquivos. A própria Câmara, na época, comprou para a gente uma documentação do Museu Ultramarino de Portugal, uma documentação em DVD, uma documentação que estava microfilmada, que é tudo sobre a capitania de São Paulo. Nós temos essa documentação. Então foi tudo vasculhado e a gente não conseguia ligar alguns pontos. Foi a partir do momento em que nós resolvemos falar o seguinte: então vamos tirar todas as dúvidas, fazendo um trabalho realmente de buscar tudo sobre o José de Anchieta, porque isso tem que estar em algum lugar. Você tem 12 aldeias fundadas por Anchieta, né? Procurei o nome de todas e nenhuma delas você encontra São José. Uma menção, assim, você tem, como eu posso dizer, com estudos mais recentes, aparece São José, mas uma análise mais aprofundada aparece São José do Peruíbe. Então você não pode dizer que é São José dos Campos. Foi um jesuíta, né? É um dos primeiros que veio para o Brasil, veio com o Manuel da Nóbrega. Ele fundou realmente, um dos fundadores do Colégio São Paulo. Então ele esteve assim nos primórdios do povoamento de São Paulo. Tá, isso ainda no século XVI, tudo no século XVI. Ele veio assim, 1554, se não me engano é essa data que eles chegaram no Brasil. E ele faz parte desses primeiros jesuítas que pisaram aqui. Mas teria mesmo o padre Anchieta passado pela região de São José dos Campos, como apontado pela história oficial? O que dizem os registros históricos? Nós resolvemos fazer uma pesquisa que demonstrasse o padre Anchieta, de que maneira o padre Anchieta estaria relacionado com a nossa cidade, com a nossa região. E nessa pesquisa foi descoberto o seguinte: o primeiro momento que o Anchieta foi até anterior ao traslado dos Guaianá, foi num confronto que aconteceu em 1561, na região que hoje é São José dos Campos. Foi um confronto violento, e essa campanha foi uma campanha que eles vieram, vários colonos vieram aqui, foi liderada por um colono, Jorge Moreira, mas em todas as campanhas você tem a presença dos religiosos. Até, por exemplo, campanhas que envolvia contato com o indígena nessa época, os religiosos estavam presentes, porque era do interesse deles, obviamente, até o contato, a evangelização, a aproximação com os indígenas. Era esse o objetivo deles, inclusive. E na biografia, para vocês terem uma ideia, na biografia do Jorge Moreira, tá? Estava escrito, isso é outro indício, o primeiro indício do Anchieta, estava escrito que um dos religiosos que estaria presente nesse conflito foi o José de Anchieta. Tá? Só que,
pesquisando mais, nós descobrimos na biografia de um outro jesuíta do século XX, Serafim Leite, que vai ser também muito importante. Ele cita explicitamente, ele fala do confronto, relata o confronto e vai explicar, vai dar o nome de 2 outros religiosos que estariam e não faz menção nenhuma a Anchieta. E todos os outros documentos que nós encontramos, documento do próprio Anchieta, relatando o confronto, ele vai dar o nome de outros religiosos. Só que você, analisando a biografia, você percebe que os jesuítas, às vezes, acompanham e descrevem aquilo que ele presenciou, e às vezes eles só relatam, porque o Anchieta, como você sabe, é como se fosse um gramático da época, né? Então era a função dele escrever e comunicar aos superiores da companhia os acontecimentos, era relatar as coisas. Então, confirmar se ele estava ou não é possível. Só encontrei indício na biografia do Jorge Moreira. Mas para qualquer biografia, você dizer que você fez uma entrada, né? Você teve um conflito e contou com a participação de Anchieta, já valoriza a sua biografia, né? Então, daí, não sei se é o biógrafo que quis valorizar as conquistas de Jorge Moreira ou se ele realmente participou. Mas de Anchieta mesmo, eu não vi nenhum indício que ele falasse que ele estava presente no momento. Inclusive, uma fonte muito preciosa para nós foi a fonte dos próprios jesuítas, porque eles eram muito, eu diria, zelosos de realmente relatar o acontecido. Então, então, os próprios jesuítas disseram que nesse confronto não havia, ninguém fala do Anchieta. Essa desconstrução ela foi demorada, porque nós tivemos que ir em vários documentos, arquivos, bibliotecas, documentos, tudo foi pesquisado. Por mais que a gente tenha pesquisado as atas da Câmara de São Paulo, de Itanhaém, de Mogi, né, de Jacareí, de próprio São José, você tem indícios pequenos, né? Você tem referências de aldeias e mais. Mas a historiografia mesmo sobre São José dos Campos, quem fez, pelo menos nesse período, antes da elevação da vila, da aldeia-vila, são todas as informações vindas dos jesuítas. Os pesquisadores ainda tentaram buscar outras referências que apontassem vestígios da presença de Anchieta por São José. Você tem Anchieta como o superior da Companhia de Jesus, né? Que ele, já no fim da vida, um pouco antes do fim da vida, ele, acho que é 1577, por aí, ele é considerado o superior da companhia. Se você pensar que nesse período alguns jesuítas vieram para a região do Vale do Paraíba, para alguns, se ele sendo superior, ele poderia até ser considerado como aquele que estava no poder dos jesuítas, enquanto São José recebeu alguns padres para tentar catequizar os índios, né? Mas não há indícios, isso são suposições. E você vai ver mesmo a presença dos jesuítas já no início do século XVII, você tem. As pesquisas, elas não se basearam no nada, elas se basearam em relatórios, que você tem relatórios oficiais que trazem a figura de Anchieta mesmo. Mas como eu disse para você, para mim houve uma generalização. Você pegou a transferência dos índios, o momento de conflito em que eles foram levados para, por exemplo, a Barueri, e daí você coloca São José no meio, que é algo que não aconteceu. O João Monteiro, não sei se vocês leram, ele não traz também São José nesse momento. Então é algo que as pessoas põem porque saiu em documentos oficiais, então você tem os relatos oficiais. Mas a hipótese de que não foi Anchieta quem fundou São José se tornou ainda mais evidente a partir das pesquisas dos historiadores da universidade. Documentos apontam que o padre Anchieta teria morrido anos antes de São José se tornar uma aldeia. Outra evidência, que é também uma evidência gritante, é o fato de que a documentação jesuítica, tá? Ela vai ser enfática, dizendo que não aconteceu aldeamento nenhum no Vale do Paraíba no século XVI. Por quê? O que era um aldeamento, né? Exatamente essa junção da presença do jesuíta com a presença do indígena, para que houvesse evangelização e a tentativa que os jesuítas fizeram da não escravização do índio, e é nesse sentido que o aldeamento, que a gente chama de aldeamento, essa junção, né? E isso não vai acontecer no Vale do Paraíba. O século XVI, e não só
os jesuítas dizem isso, como outros historiadores, que o século XVI, os aldeamentos, em São Paulo, eles vão acontecer nas imediações do Colégio São Paulo. Eles chegariam, por exemplo, até Guarulhos, até na região de Guarulhos. Tá? No Vale do Paraíba, os aldeamentos, eles começam no século XVII. E isso é uma outra questão, porque o José de Anchieta faleceu no final do século XVI. Ele faleceu em 1593, o que seria impossível ele estar presente na formação dos aldeamentos do Vale do Paraíba no século XVII. E ele não ficou um período longo. Ele tinha problemas de saúde, então se você pensar em todas as entradas que ele faria, para ele seria difícil. Tanto é que você tem o Ubatuba, que daí já é uma parte da história dele, né, que todo mundo conhece. E depois você tem o deslocamento dele para o Rio de Janeiro, você tem para a Bahia e depois Espírito Santo, quando ele vem a falecer. Mas você não tem ele nesse período, em toda a descrição da história, nenhuma passagem dele falando que ficou algum tempo no Vale do Paraíba, ou na região do Rio Paraíba, no sentido de São José dos Campos. Mas se os registros mostram que Anchieta não passou pelo Vale do Paraíba e morreu antes do nascimento de São José dos Campos, por que se atribui a ele a fundação da cidade? Como a G. Júnior descreveu com tanta propriedade a presença do padre em terras joseenses? A resposta, segundo os pesquisadores da Univap, estaria em um erro de interpretação histórica cometido pelo pesquisador Azevedo Marques, ainda no século XIX. Azevedo descreveu relatos do padre Anchieta e foi fonte bibliográfica de muitos historiadores. Esse erro ocorreu, para ser mais exata, em 1876, quando o historiador Azevedo Marques, ele escrevia muito sobre o povoamento de São Paulo. Ele interpretou de uma maneira errônea um episódio que aconteceu aqui na região, que foi o episódio das transferências dos índios Guaianá de São Paulo, né, para o Vale. Foi uma transferência e, segundo consta, essa transferência teria acontecido nas imediações de São José, Taubaté, não se sabe direito a localização, mas seria uma transferência desses índios. Só que essa transferência, como o padre Anchieta, tá, foi quem relatou o episódio, porque os jesuítas, eles faziam muito isso. Eles relatavam, extremamente burocráticos, escreviam sobre tudo o que acontecia na colônia. Então eles relatavam todos, mesmo eles não estando presentes, eles relatavam. E foi o padre Anchieta quem relatou. Ele relatou esse traslado dos Guaianá que passaram pelo vale. E ele assina o documento de relato. O Azevedo Marques interpretou como sendo o padre Anchieta que estava presente nesse traslado dos índios Guaianá, tá? E fixando um aldeamento aqui. Então, ele faz essa interpretação. Lá em 1876, quando ele escreve sobre o início dos aldeamentos, da povoação da capitania, da província na época. Tá? E o que acontece? O relato dele é citado depois, em 1888, no relatório de presidente de província, que é um relatório oficial. Os presidentes de província, eles emitiam relatórios, né? E em 88 e eles nesses relatórios, eles contavam a história também de todas as cidades, as aldeias, as vilas de São Paulo. E nesse relatório do presidente de província de São Paulo, de 1888, eles utilizam a referência do Azevedo Marques, que teria sido o padre Anchieta. O que ocorre depois? Tá? Eugênio Egas, que foi um outro historiador que vai também recontar essa história, em 1925, ele vai utilizar como fonte o quê? O relatório de 1888. Tá? E depois a gente tem mais recente até, Pasquale Petroni, em 1995, ele vai novamente falar sobre os aldeamentos e vai usar qual fonte?
o relatório de 88. Só que esse relatório se fundamenta no Azevedo Marques, que foi quem cometeu o erro. Então foi o erro histórico que foi sendo repetido várias vezes, porque a fonte foi a mesma. A fonte inicial foi o Azevedo Marques, quem cometeu o equívoco. Azevedo Marques, o que ele pega? Ele pega esse período em que as aldeias, né, os índios são levados para 2 aldeamentos, devido aos conflitos, mesmo que a fuga, que eles falam dos Guaianazes, né? Só que você não tem, em nenhum momento, a citação de São José. Mas como São José é considerado aldeia, eu acho que ele generalizou. Então é a aldeia, se São José era uma aldeia jesuíta. E se os jesuítas levaram todos para as 2 aldeias de Barueri e Irá, por exemplo, você provavelmente levou a de São José também. Não pode dizer que esse foi um erro dele, porque provavelmente ele leu em algum lugar, alguém pode ter aproveitado, generalizou, como eu disse para você, e incluiu São José no meio. Declarada a história oficial de São José, o erro de Azevedo Marques, descrito na obra de A.G. Júnior, ganhou visibilidade principalmente após os anos 70. E a crença de que foi o padre Anchieta, o fundador de São José, se tornou tão forte que foi parar até no hino da cidade. Na colina, sob o olhar da mantiqueira, São José hospitaleira, São José bicentenária, das mãos de Anchieta nascida, nessa terra legendária, que alegre viva sempre, sempre unida, no teu trabalho febril. Com tamanha repercussão, criou-se uma identidade, São José dos Campos, filha do padre Anchieta. Quando a gente fala que a história ela é contemporânea, é justamente isso, né? Mostrar que o passado ele é ressignificado à luz do presente, né? Então, o passado que estava lá morto, de repente ganha importância dentro de um presente, porque ele torna esse presente mais plausível, né? Plausível para quem, né? Plausível para uma história oficial, para um estado, para um município, uma nação, né? E se constrói, portanto, uma história em cima dos símbolos desse local, dessa localidade. Então, não havia preocupação até então de se descobrir se era ou não era Anchieta. Era o nome, né, em pé de igualdade para o município, que estava se constituindo um polo tecnológico científico, e não podia ser qualquer fundador, né? Então, o mito ele se constrói em bases sólidas, né? Então, apesar de ser um erro, é na verdade a história que se quer, que a gente fala a história oficial, né? A gente tem Anchieta em tudo, no hino, no brasão, né, na poesia. Eu falei, não, mas a gente não pode desmerecer, né, não digo Anchieta, mas os autores, né, porque eles fizeram no momento em que se acreditava, ainda mais, por exemplo, o hino e até a versão, por exemplo, da A.G. Júnior, 10 anos depois do bicentenário, mais ou menos, de que eles se basearam na história. Então, você tem, no período que surgiu o hino e o que foi mais divulgado, a história de Anchieta, em comemoração ao bicentenário da cidade. Então, na época deve ter se ouvido muito de Anchieta, Anchieta isso, Anchieta aquilo. Então, a presença ficou marcante. É claro que a pessoa, né, por mais que faça sua pesquisa, pegou um relatório do estado, que você tem tipo um catálogo descrevendo as cidades, e lá está escrito São José fundado por Anchieta, e nada mais, né, evidente do que eu fazer um hino colocando Anchieta, né, entre as, né, na letra. Era a história plausível no momento, né, possível. E aí, quem vai questionar, né, o fundador da cidade, que é o Anchieta, dentro de um contexto em que se precisa projetar alguém de importância e de relevância, né, na história do Brasil, né, não é qualquer um. Mas independente da identidade que se quis construir em São José, as pesquisas mostraram que o nome por trás da criação da aldeia que deu origem à cidade seria de outro jesuíta, conhecido como Padre Manuel de Leão. E esse questionamento não é tão recente assim. O advogado e jornalista Altino Bondesan abordou em um dos livros dele que em 1971 já se discutia a presença de Manuel de Leão nos estudos da origem de São José. Mas afinal,
quem seria este padre jesuíta? Então, ele foi um jesuíta também, só que ele teve aptidões como administrador de fazendas. E quando ele vem para São José, que eu posso dizer São José, ele veio para administrar a fazenda de gado, que servia como um meio do colégio, né, de São Paulo, né, como posso dizer, suprir as necessidades do próprio colégio com a criação de gado, mas também era uma forma de fugir dos mandos da coroa que interferiam nas aldeias, no comando das aldeias. E essa região, onde teve o núcleo inicial que deu origem à aldeia de São José, ela foi inicialmente uma fazenda de gado. Uma fazenda de gado, né, que teria sido doada para que eles pudessem, e obviamente tinha alguns índios, porque os índios eram a mão de obra utilizada pelos jesuítas para poder a coisa funcionar, né? E ele tinha alguns índios, e nessa documentação que nós vimos, eles falam que com o tempo vai diminuindo o gado e aumentando os indígenas. Aí eles resolvem efetivamente criar um aldeamento. E para criar um aldeamento, tá, o administrador, porque essas fazendas elas tinham administradores, e os administradores eram jesuítas. E o administrador, naquele momento em que começa a diminuir o gado e aumentar os indígenas, era o Manuel de Leão. Durante as pesquisas realizadas pelos historiadores e universitários da Univap, foi possível supor que o Manuel de Leão teria vindo para as terras joseenses por volta de 1680. Construir uma aldeia aqui teria sido reflexo das ideias audaciosas e, quem sabe, até empreendedoras do padre. Ele resolveu sair dos arredores do Rio Comprido, próximo a Jacareí, e vir para a região de São José dos Campos, como forma de fugir de alagamentos e evitar ataques indígenas. O estudo do Ademir Morelli, ele fala sobre a ocupação do espaço de São José dos Campos. Então ele tentou, pelos dados, fazer um mapa. Se você observar o mapa, o núcleo ocupado pela aldeia de São José, até então, do Rio Comprido, ela é fora de São José, ela não é de São José, ela é de Jacareí. Então você não tem a ocupação de São José até então, você vai ter em 1680, quando o Manuel de Leão já é há algum tempo administrador da fazenda de gado de São José, e ele acha que tem que ter uma mudança de local, que daí ele escolhe o que hoje a gente ocupa, que é uma planície, que ele até descreve como algo bonito, né, algo melhor, e ele pega essa fazenda, né, essa aldeia, e traz para São José, que daí sim você tem a ocupação de São José dos Campos. Então eles vão optar por um planalto, esse planalto que hoje é o local onde está a matriz de São José, que foi o núcleo inicial. E ali, quer dizer, eles vão sair da região do Rio Comprido, que era uma região mais baixa, para uma região mais alta, e aí você tem efetivamente o aldeamento sendo construído. Porque ele era uma fazenda de gado, não era um aldeamento. E ele é construído pelo padre Manuel de Leão. Eu acho até, por exemplo, que a nossa datação de fundação deveria mudar. Nós começamos em 1680. Comemoramos, obviamente, como o aniversário de São José, a ereção à vila, né, que foi no século XVIII, mas nós tivemos início mesmo no século XVII. A ideia de procurar uma área plana, alta, longe de alagamentos e de ataques indígenas deu certo, e a partir daí São José dos Campos começou a escrever a sua história. Talvez Manuel de Leão também tenha se apaixonado por esta bela vista do banhado, mas isso aí é material para outra pesquisa. O desejo agora é fazer justiça à figura do jesuíta e recontar a nossa origem, registrada de maneira equivocada nos arquivos oficiais do município, segundo as pesquisas atuais. Então, eu acho no sentido de valorizar a figura de Manuel de Leão, porque você valoriza muito a Anchieta, que ninguém pode certificar que passou aqui, mas esquece de Manuel de Leão. Então, eu acho que esse trabalho ele procura resgatar a figura de Manuel de Leão como um visionário. Ele viu uma oportunidade de mudar, de fazer um povoamento, de deixar de ser uma fazenda de gado para se tornar, no futuro, né, que hoje é uma cidade, né. Isso para o historiador é de uma relevância tremenda, porque nós trabalhamos com verossímil, né, com as interpretações baseadas em fontes históricas. Então, para nós é muito importante, eu acredito que para a cidade também. Tem uma frase nessa documentação em que o próprio
padre, o jesuíta diz o seguinte, que o padre Manuel de Leão, ele deveria ser considerado patrono do local. Tá? Nós devemos isso até ao próprio padre Manuel de Leão, que deveria ser considerado patrono. A história mostra que é difícil a gente lutar, né, com uma história oficial. É difícil, né? Então, isso já está impregnado na memória das pessoas, da cidade. Os professores, eles continuam, né, apesar de terem um material aí mais plausível, né, histórico, os professores, uma parte boa dos professores ainda mantém, né, essa reprodução do mito do Anchieta. Então, é muito difícil, né, a gente desconstruir esse mito. Eu espero que seja desconstruído no futuro, porque novas questões, né, do presente vão estar aí realçando, né, novas histórias. O cidadão, ele tem o direito a conhecer as suas origens. Isso aí confere é muito importante para a construção das suas raízes, da sua identidade. Para os acadêmicos e professores, a história de Manuel de Leão como fundador de São José também deveria ser repercutida em sala de aula. Pois bem, eu penso que, de um modo geral, falta para a nossa formação essa preocupação, em primeiro lugar, com a história local. É muito comum que hoje, nos cursos de ensino fundamental e ensino médio, haja uma preocupação maior com os conteúdos para os quais esses alunos devem se preparar para o vestibular ou para o Enem. Então, a história local, ela fica comprometida. E é fundamental sempre se fazer uma revisão da história. Até para que nós não caiamos nas tais verdades absolutas, porque as verdades, elas não são absolutas, elas são relativas. E como nós vivemos um processo dialético, repleto de grandes contradições, principalmente no mundo contemporâneo, então faz-se necessário que a história sofra um processo de revisão. Eu entendo que é fundamental, no caso mais especificamente de São José dos Campos, que a sua história seja repensada, seja revista. E depois de quase 250 anos, um tanto apagado da nossa origem, fica um pedido de desculpas ao padre Manuel de Leão, esquecido pela história oficial. Esquecido na história, mas sob um olhar provocativo, talvez não na essência. São José é hoje considerado uma cidade visionária, empreendedora, qualidades do próprio Manuel de Leão. E quem sabe foi ele quem deixou essa marca na nossa cidade. É como diz aquele ditado, tal pai, tal filho. O Manuel de Leão, pela biografia, pelos estudos que eu fiz, ele era um empreendedor mesmo. Tanto é que ele achou que era sapateiro, alguma coisa assim, e a própria Companhia de Jesus viu que ele tinha esse espírito, né, esse empreendedorismo de São José dos Campos. O padre Manuel de Leão, ele tem mais a cara da cidade, porque ele foi um empreendedor, ele foi um administrador, ele teve uma ideia diferente. Vamos sair de um lugar perigoso para um lugar melhor. Então esse empreendedorismo do padre Manuel de Leão combina mais com São José dos Campos, que é uma cidade assim, empreendedora. A história, ela se constitui de versões. Agora, eu penso que é fundamental, né, uma revisão no processo histórico, até para que a gente tenha melhor compreensão das suas origens, correto? Mas a gente não deve ter uma preocupação também de mitificar, penso eu, né, o Manuel de Leão, para que a gente não transforme o Manuel de Leão, não é verdade, no jesuíta Anchieta, correto? Que foi mitificado oficialmente, inclusive, por meio de decreto.